Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta quinta-feira da oitava da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 24, versículos de 35 até o 48, que nos diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amados irmãos e irmãs, o texto começa nos relatando, o relato dos discípulos de Emaús. É aqui que fala, onde os discípulos contaram o que tinha acontecido quando reconheceram Jesus a partir do pão. A gente viu isso na quarta-feira da oitava da Páscoa. Só que é interessante você perceber que aqui fala que quando eles ainda estavam falando, Jesus aparece e dá um presente. Presente gratuito, que a gente usa a expressão presente gratuito como a palavra dom. Ele dá o dom, o primeiro dom que Jesus dá é a paz. A paz não é a ausência de guerra, mas é a própria presença do Cristo. Por isso que ele vai dizer: a paz esteja convosco. Jesus começa então nesse primeiro momento como todo bom judeu começaria, desejando o shalom. A paz que é a harmonia, a paz que é coerência e coesão da vida, que só acontece com a presença do ressuscitado. E aí, eles ficam então assustados porque acham que estavam vendo um fantasma. Então, é interessante você entender que esse relato de Lucas ele vai muito de encontro com aquilo que o povo estava vivenciando naquele tempo. Porque existiam correntes filosóficas que eram heréticas, eram heresias naquele tempo, que meio que achavam que Jesus, na verdade, nunca tinha se encarnado. Porque alguns não acreditavam de modo algum que pudesse ter alguma união entre corpo e alma. Isso porque o corpo é carnal, a alma é espiritual. A carne não pode se unir ao espírito. Essa visão é uma visão neoplatônica. O que era o platonismo? O platonismo pregava que existia um mundo ideal, o mundo das ideias, que era o mundo da razão. Era o mundo perfeito. E ele estava contraposto ao mundo material. Então ele não podia ter completamente ligação. Na época ali, já um pouco depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, começou a existir o chamado gnosticismo, que ele bebe dessa visão e tem essa compreensão de que, na verdade, talvez o verbo nunca tenha se encarnado. Jesus não poderia ter sido carne. Então, talvez toda a sua vida ele fosse um fantasma. O povo visse algo, mas não era ele de verdade. Por esse motivo, Lucas acaba colocando esse relato tão bonito da presença do ressuscitado, onde ele vai dizer: Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai em mim, eu não sou fantasma. Ou seja, Jesus é real. Temos uma tendência hoje em dia de achar que Jesus é um fantasma. Quando é que a gente acha isso? Quando a gente reduz a religiosidade à filosofia de vida. Por exemplo, eu não vou para a igreja porque na minha cabeça Jesus é assim, 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 assado. Lá só tem um povo que é assim, 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 assado. Como se eu também não fosse ruim também, mas tudo bem. E aí eu começo a dizer: eu me encontro com ele em casa e pronto. Ora, você pode se encontrar com Jesus em casa. Mas já parou para perceber que você não vai ter o toque concreto como a gente tem na liturgia? Na liturgia eu como da carne de Cristo, eu bebo do sangue de Cristo.
Na liturgia eu sinto, por exemplo, o cheiro do incenso. Na liturgia eu toco nas realidades, eu vejo. Em casa eu estou rezando por rezar. É uma oração verdadeira? É uma oração verdadeira, mas eu não toco. Não existe algo concreto como a liturgia nos apresenta. Então a gente tem hoje uma dinâmica de vida de que as pessoas querem resumir Jesus a uma filosofia, ou seja, eu sigo uma dinâmica de vida, ou a um Cristo que não é concreto. Parece que o Cristo não está ligado à realidade de vida das pessoas. Ora, Jesus não é fantasma e Jesus não é uma filosofia, ele é uma pessoa. E como pessoa, nós somos convidados a nos relacionar com ele. O encontro com Cristo acontece por meio de relação, onde eu me abro a ele, eu me transformo, eu converso, eu o escuto, eu caminho com ele. E aí, amados irmãos e irmãs, continuando aqui ainda, aqui mostra que eles ainda não estavam acreditando. Então Jesus pede alguma coisa para comer e dão-lhe um peixe assado. Por que a ideia do peixe? Gente, em hebraico, a palavra peixe, ela tinha acho que são 4 siglas, 4 vogais, né? 4 letras, que ela significa, quando a gente pode colocar, né? A inicial da seguinte frase: Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então, J, C, S, H. As iniciais do hebraico refletiam-se isso. Por esse motivo, já no início da igreja, o peixe sempre foi uma simbologia do Cristo. Também pelo seguinte contexto, né? Que o peixe tem uma simbologia muito bonita com o batismo. O peixe ele não vive sem estar na água, né? Então a gente também precisa entender que a gente vive a partir do batismo. E também é interessante, aqui é uma curiosidade, né? Naquele tempo que as pessoas não podiam contar que eram cristãs, elas tinham símbolos. E um dos símbolos era desenhar uma parte do peixe, né? Da cauda até a cabeça, e aí a outra pessoa vinha e completava. Quando acontecia isso, a pessoa entendia que o outro era cristão. Então ele podia ir para a Eucaristia com aquela pessoa. Então, o peixe sempre foi uma simbologia eucarística do início da igreja. E aqui a gente vê que Jesus, mais uma vez, aponta para a Eucaristia. O relato dos discípulos de Emaús aponta, aqui também aponta. E aí depois ele começa a explicar para aquele povo a Bíblia. Então Jesus ele se apresenta como autêntico intérprete das Sagradas Escrituras. É Cristo quem mostra que as Escrituras apontam para ele, é Cristo quem também abre a inteligência, é Cristo quem também de fato explica para o povo. Por isso que a gente pode trazer para a gente hoje: não existe uma leitura bíblica coerente para nós se não for feita à luz de Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado, amados irmãos e irmãs, desse estudo do Evangelho da quinta-feira da 8ª da Páscoa. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Que Deus te abençoe e até mais.